As coisas no nosso cérebro, elas têm um motivo para acontecerem da forma que acontecem por causa da evolução? Como assim? Então, na adolescência, você explicou que o cérebro funciona de uma forma X. Foi útil na evolução ser dessa forma? Que a gente fosse meio maluco mesmo na adolescência? Você acha? Como é que... Pois é, sim, de um modo geral, né? Como é que acontece a evolução, né? Você tem lá... Enfim, nossa, isso é uma conversa complexa, assim. Tem que tomar cuidado para não falar besteira aqui. Porque falar de evolução não é tão simples. Mas, de um modo geral, toda vez que você tem uma mudança no corpo do animal, no comportamento dele, ou qualquer coisa, alguma mudança ali... Nasceu um indivíduo com uma mutação... inclusive me lembro de falar uma coisa depois sobre isso, tá? Que isso é um trabalho agora que você vai curtir. Uma mutação específica que traz uma modificação ali pro indivíduo, pros indivíduos, pontos de corpo, mais forte, mais magro, ou mais inteligente, ou um comportamento diferente, que por algum motivo faz ele ser melhor adaptado àquele ambiente. Bom, digamos, uma modificação que faz o animal ser mais rápido. E ele vive num ambiente que ser rápido é super importante para pegar comida e para fugir de predador. Como ele está mais rápido, ele consegue sobreviver mais facilmente. E se ele sobrevive melhor, ele reproduz mais. E aí os filhos dele vão nascer mais rápidos também, porque vai pegar o gene dele. A ideia da evolução é mais ou menos essa, né? Então daí você fala assim, mas esse padrão... A gente poderia avaliar vários aspectos do comportamento humano nesse cenário. Mas será que... Por exemplo, o comportamento social do ser humano é muito importante. A nossa sobrevivência em grupo é muito maior do que se a gente estiver sozinho. Por isso que o nosso cérebro ele é meio que programado para nos fazer necessitar de interação humana. Nós somos meio que programados para querer interagir, para querer formar grupos. Se você se sente fora de um grupo, o seu cérebro interpreta isso como seja uma coisa super negativa. É porque você morreria. Né? Sim, antigamente isso significaria morte, você sozinho na selva, né? Morte, cara. Você sozinho nem consegue sobreviver com o nosso corpo. Coitado de nós, é o nosso corpinho comparado com o que você tem na selva, né? Mas enfim. Então assim, daí olhando para a adolescência, eu já li uma discussão de que essas mudanças abruptas no comportamento são interessantes, inclusive para o adolescente amadurecer, tendo uma certa independência do adulto. Então repara, é uma criança que tudo é com pai. Pai, mãe, tudo com pai e mãe, tira o pai e mãe, chora. Aí de repente você entra nessa fase que as motivações mudam completamente. Eles começam a não querer os pais e as mães. Eles começam a ter um impulso grande, uma grande vontade de interagir com outros, interação social, de formar grupos. Isso. Então assim, repara, a adolescência é meio que um ensaio para a vida adulta. Se de repente o indivíduo não quer mais o pai, ele quer interagir socialmente com outros indivíduos, formar grupos com outros indivíduos, ainda necessita da pista de segurança do pai. É meio que fosse um treinamento, sabe? Tem o pai ali, beleza, eu sei que você tá aqui, eu vou voltar pra cá, você tá aqui, mas eu tô com muita vontade de ir ali, eu tô com uma vontade de ficar aquela menininha ali, de me sentir querido, de me sentir popular, sabe? Aquele impulso... E repara, na adolescência, se for ver o comportamento do adolescente, em boa parte tem como base interação social. Eles estão eles não estão nem aí pra escola, cara. Eu não tava nem aí pra escola, Lutz. Eu tava cagando pra escola. E aí eu suspeito que aqueles que se importavam com a escola é porque tinha algum aspecto social, de aceitação. Eu sou inteligente, eu vou bem na prova. Ou até de inclusão social na faculdade. Eu vou ser o que vai entrar na faculdade. Sei lá, velho. Repara que o aspecto social é forte aqueles na adolescência. Que sentavam na frente lá. É forte na adolescência, né, cara? Assim, o aspecto social de modo geral. E nada mais é do que um ensaio para a vida adulta, onde você vai precisar muito de interação social. Eventualmente você vai sair da casa dos pais, você vai ter que interagir aqui, conhecer o Lutz, conhecer o Andrei, fazer novas amizades e sei lá, arrumar emprego e sei lá o quê. Então, a adolescência é meio que um ensaio para a vida adulta, né? Você parar para pensar as mudanças comportamentais. Então, sim, foi interessante você ter... durante o desenvolvimento, um momento em que o indivíduo tem a oportunidade de aprender o que ele vai precisar para sobreviver sem os pais. Essa é a ideia, né? E a gente tem filho. Pelo fato, às vezes, de você estar mais porra louca, você vai sofrer algumas consequências que podem ser importantes você ter sofrido, né? Exatamente, cara. Exatamente. Você vai levar porrada. Você vai malucão. Você vai lá, sei que ela leva porrada, nunca mais essa porra. Realmente, melhor eu... Sabe? Então, assim, é meio que... É como se na adolescência o acelerador tivesse mais apertado, o freio menos
apertado, tá mais acelerado. O bichinho quer fazer um monte de coisa. E isso é importante, porque daí ele vai querer explorar mais coisas, vai querer tentar mais coisas. E isso é legal para o aprendizado. Ele vai ter experiências. Porque se, caso contrário, se ele não tivesse motivação para sair de perto dos pais, para tentar coisa nova, ele não ia ter as experiências necessárias para ele aprender aspectos importantes da vida. O problema é que esse comportamento lá na época dos caçadores-coletores era uma coisa. Esse comportamento na vida hoje é outra. O ambiente que a gente tem hoje é muito diferente do ambiente que a gente tinha naquela época. Então, por exemplo, há milhares de anos atrás, o adolescente não tinha opção de ficar horas jogando um jogo de computador. Né? Ele não tem culpa de querer muito. O cérebro dele tá assim, cara. O cérebro dele realmente está fazendo ele querer muito qualquer coisa que seja recompensadora. Especialmente jogo online, que além de ter o prazer do jogo, tem um aspecto social. Nossa, verdade. Olha os jogos que mais fazem sucesso, cara. Os jogos que mais bombam. O Minecraft, com aquele gráfico nada a ver, tem um aspecto social surreal ali. Cara, eu tô lembrando da minha infância. Os jogos que eu mais amava eram, que a gente falava que era social. Sim. Social MMO. Tipo assim, ou seja, massivo de jogadores. Sim. E era social. Sim. Então é um cérebro programado para sentir muita sede de interação social, só que ele tá num ambiente que tem muita água, tem água demais para ele matar essa sede. Tem muito estímulo para saciar essa sede, e isso pode acabar, no final das contas, sendo um excesso, né? Porque aí nosso cérebro meio que não sabe lidar com tantos estímulos desse tipo, né? Imagina o adolescente lá milhares de anos atrás, caçadores-coletores. Cara, o que ele tinha para fazer, né? Tinha lá o grupo dele, a tribo de 100, 200, sei lá quanto que tinha o grupo lá naquela época, devia variar bastante, né? Interagiu lá com... Cara, devia ser um grupo de 100, 200, beleza. Quantos adolescentes tinham ali que iam estar na mesma vibe? Uns 30, aí formam os grupos deles, aí porrada. Eles meio que... de luta, eles deviam fazer um mini ensaio de sociedade entre eles, né? Estabelecendo ali regras de hierarquia, levando porrada, dando porrada, enfim, essas coisas, né? Que o adolescente faz. Subindo na oca, destruindo caverna, levando porrada. Então, pichando caverna. Mas, assim... Era difícil pecar pelo excesso. Não ia ter excesso de certas coisas. Não tinha jogo naquela época. Não tinha drogas. Não tinha atividades altamente dopaminérgicas. Exato. Né? Não tinha atividades altamente recompensadoras. Acesso a drogas, acesso a álcool, acesso a jogos. E aí, cara, realmente, o cérebro do adolescente no ambiente de hoje é um perigo. Porque o ambiente de hoje... Faz sentido. Um cérebro turbinado no ambiente de hoje. Por isso que a gente vê tanto adolescente tendo distúrbios comportamentais, né? É um cérebro com muita sede num ambiente que tem água demais, então... É prejudicial